O cara aprontou todas aqui em vida. Nossa, foi um péssimo marido, um péssimo pai, um péssimo trabalhador, um péssimo colega, o cara morre. Aí vira santo. As pessoas não falam, o fulano, mas o fulano era tão bom, mas o fulano tinha isso, o fulano tinha aquilo. Por que que as pessoas santificam quem morre? Porque o cérebro tende a ficar com as memórias boas daquela pessoa. Essa é uma maneira da gente lidar com o luto, da gente se equilibrar emocionalmente. A mesma coisa, por exemplo, acontece com relacionamento. Você vive um relacionamento que é um inferno. Você termina o relacionamento e diz, mas eu sinto saudade porque ele ou ela fazia tal coisa. E aí o cérebro traz aquelas memórias boas que é para te equilibrar emocionalmente. Ele não se apega às memórias ruins. Então o cérebro ele já tem essa tendência. Então voltando para a regressão. A gente, dentro da regressão de memória, a gente revê o passado, revê a raiz daquela ferida, a raiz daquela dor, ou seja, a origem daquele sofrimento. E dentro da terapia, dentro da regressão, o terapeuta faz o trabalho de ressignificação da memória, ou seja, forma uma nova sinapse cerebral sem dor. O cérebro ele se apega àquela memória sem dor. A gente fecha a regressão e nas sessões seguintes a gente vai trabalhando terapeuticamente tudo que foi visto na regressão. Então toda aquela memória que você viu, ela não fica aleatória. Além de ser feito um trabalho terapêutico dentro da memória, no momento da regressão, é feito todo um trabalho terapêutico pós-regressão. Que aí você vai avaliar, ok, nós vimos essa memória. O que é que essa memória tem a ver com a sua vida hoje? O que é que essa memória tem a ver com o seu problema hoje? No futuro. A TVP pode auxiliar ou tem de alguma forma uma maneira de auxiliar ao depressivo e ao ansioso? Com certeza, porque a grande questão não é você viver no passado e nem viver com a cabeça no futuro. A grande questão são as suas características de personalidade, né? Então, por que que, sei lá, a pessoa X tem mais tendência à depressão e a pessoa Y tem mais tendência à ansiedade? Não é necessariamente pelos pensamentos de passado ou de futuro, mas sim pela característica de personalidade de cada um e pela maneira que cada um lida com os problemas, com as dificuldades da vida. Então tem muito a ver com as suas características. E claro, se você é ansioso, obviamente, assim, é porque o ansioso, né, ele não só pensa mais no futuro, como ele está sempre imaginando um futuro ruim, vamos dizer assim, né? Às vezes vários até. Então, mas se eu fizer isso vai dar errado, e se eu fizer aquilo pode não sei o quê. Então ele imagina um monte de probabilidade que podem ser ruins. Mas, por trás de todo ansioso, e aí você já falou que é ansioso, e você não vai gostar disso que eu vou falar, mas se te serve de consolo, eu também sou ansiosa, apesar de ser terapeuta, mas cada um tem suas características de personalidade, né? Todo ansioso tem um quê de controlador. Por que que eu não vou ficar chateado porque a minha mulher fala isso direto pra mim. Olha, tá vendo? As mulheres são sábias. Todo ansioso tem um quê de controlador. Por que que a gente imagina o futuro e imagina as áreas, possibilidades do futuro? Medo de perder o controle da situação. Porque a gente quer ter o controle da situação. A gente acha que tem. E aí eu tô pegando de vidas passadas, tá? Muitas vezes nem foi uma questão tão grave assim. Ou até pode ter sido, mas a regressão de memória nos mostra como a gente evoluiu. E isso é tão fantástico, porque eu sei porque eu já passei por esse processo, tá, gente? Então, assim, a gente tá lá e a gente imagina mil coisas, né? Ai, nossa, eu devo ter sido horrível, isso, aquilo. Aí você começa a fazer regressão, aí você começa a perceber que você não foi nada disso. Você nem foi super importante, mas você também não foi um lixo, você foi normal. E aí você começa a perceber que seus erros, tipo assim, ok, eu cometi erros, mas hoje eu jamais cometeria aquele mesmo erro. Jamais. Então você olha para o passado e você pensa, caramba, como eu sou uma pessoa diferente daquilo que eu fui no passado. E essa descoberta de você acompanhar seu próprio processo de evolução é fantástico. Porque aí essa culpa se dissolve e a esperança de que você seja ainda melhor reacende, te dando um gás para que você se esforce para ser cada vez melhor. Agora, quando essa culpa está nessa mesma vida, porque isso acontece. Então, eu cometi um erro muito grave no passado, agora, nessa vida. E estou o tempo todo lembrando desse erro que eu cometi. Não consigo me livrar desse processo de culpa. Aí a terapia é importante para você entender qual era a fase da sua vida no passado, quem era você, o seu grau de maturidade, as suas expectativas, quem é você
você hoje, o porquê que você se culpa, de que maneira você pode consertar, se é um erro que não tem conserto, de que maneira você pode reverter aquela culpa em benefício de outro. Então, assim, sei lá, cometi um crime, sei lá, paguei pelo que eu fiz e tal, mas eu não me, sabe, agora eu sou uma pessoa diferente e me culpo pelo que eu fiz no passado. Ótimo, mas como é que agora você pode fazer um bem para compensar aquele crime que você cometeu? Como é que agora você pode tomar outras decisões? Você tem que trabalhar o auto-perdão também? Com certeza, né, Zé? A gente tem que trabalhar o auto-perdão o tempo todo e sabe, tem muito poucos terapeutas. E assim, dito isso, a oportunidade das pessoas de fazerem terapia regressiva é muito escassa, justamente até pela falta de profissional competente na área, né, de profissional sério. Porque regressão, a gente vê até anúncio no YouTube. Veja 6 vidas em 6 horas, umas coisas assim que... Fazer terapia pelo vídeo. Dá até taquicardia, Isso. Então, assim, mas profissional sério, que leve o processo a sério, que trabalhe a regressão de memória dentro de um processo terapêutico, com acompanhamento terapêutico, realmente é escasso. E aí eu me encantei, fiquei apaixonada pela terapia regressiva. Eu falei, nossa, mais pessoas precisam ter acesso a esse recurso. E aí eu já tinha um pezinho na psicologia, porque na área da educação a gente dá muitas matérias de psicologia, e eu sempre tive uma vontade de fazer psicologia. Fiquei assim, aí quando eu descobri a terapia regressiva, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser terapeuta de regressão. Então, na verdade, a minha primeira formação na área foi a pós-graduação em terapia regressiva. Aí, depois que eu me pós-graduei em terapia regressiva, aí eu me pós-graduei em psicanálise, me pós-graduei em neuropsicologia. Aí eu fui fazendo outros cursos da área, entrando nesse, né, me aperfeiçoando nesse ramo. Nessa área da TVP, você sabe que todo mundo quer saber quem foi na vida. Azar de quem quer, às vezes, né? Porque quando você tem um problema, realmente é importante a terapia. Agora, quando você quer saber quem você foi, é meio complicado. Você faz essa seletiva de repente eu chego lá no teu consultório, o que você tem? Não, eu quero saber quem eu fui na vida passada, por quê? Mas a missão, ou até talvez a única missão, é você mesmo. Você mesmo. Você encarnou para você. A família, os familiares são ferramentas para te melhorar, né? Ou personal training, como dizia Emmanuel. Sim. Na realidade. Mas eu reencarnei para mim. Sim. Né? Sim. E o processo terapêutico é para você. Então, por exemplo, às vezes o paciente chega contando a situação, porque o fulano, porque o ciclano, porque o beltrano. Eu só escuto. Ele acaba de falar, eu digo, e você? E você fez o quê? E você falou o quê? E você sentiu o quê? E o que é que você está pensando de todas essas... Não, mas a questão não sou eu, é o fulano. Não, a questão aqui é você. É você que é meu paciente, é você que está na terapia. O fulano eu nem conheço. Eu não posso mudar o fulano, mas você pode mudar você mesma. Então vamos trazer as suas questões aqui. Então a terapia está convidando a gente sempre, constantemente, para uma viagem interior. A reforma íntima. É a questão do avião em pane, né? Você tem que botar o oxigênio em você primeiro, senão você não consegue ajudar o próximo. Tem... E posso só fazer uma observação? Muita gente, e podem até perguntar aí, mas isso não é egoísmo? Porque eu escuto isso. Mas pensar em mim não é egoísmo? E aí eu costumo dizer, ok, eu dou um exemplo que eu adoro. Então tá, você vai viver a vida toda se anulando, ultrapassando seus limites e vivendo para o outro. Vai chegar um momento que a vida passou, você não fez nada por você. E o que é que você vai fazer? Você vai esperar que o outro faça por você. Você quer uma atitude maior de egoísmo do que você jogar a responsabilidade da sua felicidade nas costas do outro? Essa, para mim, é a maior atitude de egoísmo. E a maior atitude de altruísmo, né, e de caridade é você assumir as rédeas da sua própria vida. O que acontece? A regressão de memória, ela não é... Todo mundo pergunta, regressão é hipnose? Né? Isso é uma outra pergunta comum. É e não é. Se você pegar o conceito da palavra hipnose, um estado alterado de consciência, sim.
é uma hipnose. Mas não aquela hipnose clássica do, você vai ficar desacordado, vai fazer tudo que eu mandar, vai ficar inconsciente, não tem pêndulo, não tem nada rodando. Então, não é a hipnose clássica, né? A gente usa uma indução, aquela indução abaixa a frequência cerebral do paciente, ele entra no estado alterado de consciência e acessa aquelas memórias. Mas o paciente está o tempo todo consciente. Ele está escutando você, ele está respondendo. Se o celular dele chamar, ele vai atender. Se no meio da regressão ele, tô com vontade de fazer xixi, ele vai levantar, ele vai no banheiro, ele vai voltar e ele vai continuar a regressão de onde ele parou. Isso tudo no presencial, tá? Partindo do princípio do online é igual. Se o paciente está lá, por exemplo, a conexão cai, o paciente vai abrir o olho, vai olhar o computador, caiu, vai tentar reconectar, vai reconectar e a gente vai continuar a regressão de onde parou. Não conseguimos reconectar. Beleza, amanhã a gente continua. O paciente vai viver a vida dele normal, o dia dele normal, no dia seguinte ele vai lá, a gente vai continuar a regressão. Então assim, não existe, ninguém fica preso no passado. Isso é uma outra pergunta que me fazem, né? Então, assim, e se eu ficar preso na memória? Se eu for lá e não conseguir voltar? Isso. E aí eu pergunto, mas você... no filme, né? Em algum lugar do passado. Pois é, e aí eu pergunto, mas você vai lá aonde? Porque você tá aqui. Você não vai para lugar nenhum, você não saiu daqui. Mas eu acho que você respondeu a dúvida, porque... o que te levou a fazer psicanálise e principalmente a TVP? A minha experiência como paciente. Na verdade, minha formação acadêmica é toda na área da educação. O Silvio, o Silvio sabe, eu sou formada em pedagogia, sou formada em letras, sou formada em língua espanhola, então toda a minha formação é na área da educação. E eu fui casada há muitos anos e durante o meu casamento eu tentei engravidar durante muitos anos, sem sucesso. Fiz vários tratamentos, fertilização in vitro, tudo que você imaginar, e não engravidava. Até que a minha ginecologista na época, que era espírita, falou assim, por que você não procura a TVP, né? Para fazer faz umas sessões, faz umas regressões, de repente o fato de você não engravidar, a origem está no passado. E como eu já não tinha mais alternativa, porque eu já tinha feito todos os tratamentos, tudo, e assim, e detalhe, na época, o meu marido, ele era completamente saudável e eu também. A gente não tinha nenhum problema de saúde que justificasse a infertilidade. Procurei a TVP e, pasmem, com 4 meses de terapia, eu engravidei. E mais precisamente, na semana que eu engravidei, pelos meus cálculos, eu fiz uma regressão que tinha tudo a ver com o problema da infertilidade e, pelos meus cálculos, na mesma semana eu engravidei. E aí eu fiquei encantada com a terapia regressiva. Eu falei, nossa, gente, isso é demais, isso é fantástico. E assim, a gente sabe que a terapia regressiva, existem muitos poucos terapeutas de regressão no mundo, e a maioria está aqui no Brasil, e ainda assim, no Brasil, é um grupo bem seletivo, tem muitos poucos. Aninha, não vai me botar na fogueira, hein? Não sei. O esquecimento é uma proteção. Se o cérebro ou o espírito escolheu esquecer algo, por que forçar essa lembrança através da terapia? Existe um risco ético ou emocional nisso? E se puder colocar mais uma pimenta nessa situação, na doutrina espírita, né, o Kardec sempre colocou que nós viemos ao mundo com o véu do esquecimento, por algum motivo. Sim. Né, para que a gente possa, nessa caminhada, estar com livre-arbítrio para poder errar ou acertar, sem ficar pensando no que fez em vidas... Uma necessidade pedagógica. Uma necessidade pedagógica. Obrigado, Silvio. Só essa pimentinha para complementar essa pergunta da Ana Lúcia. Tá, eu vou começar respondendo com a questão de Kardec do Livro dos Espíritos, questão 242. Kardec pergunta como é que os espíritos lembram do passado. E os espíritos respondem que quando nós nos ocupamos do passado, ele é presente. E aí, em seguida, na questão 243 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos podem prever o futuro. E os espíritos respondem que sim, os espíritos têm acesso, né, a informações do futuro. No entanto, eles pensam no futuro como se fosse presente. Então, dito isso, vou responder tanto a pergunta da Aninha quanto a sua. Por que a gente não faz regressão por curiosidade?
né? Que foi a pergunta do Newton. Porque você não tem um motivo a se tratar. Ou seja, a regressão, ela é utilizada quando há completamente, só que com uma diferença, né? Na doutrina espírita, e volto a dizer, não é uma crítica, é uma observação. Quando a gente fala em reforma íntima, a gente quer fazer essa reforma íntima a todo custo, ainda que esse custo seja da gente se anular, ok? Na terapia regressiva, a gente trabalha essa reforma íntima como o centro dessa reforma. Então, primeiro eu tenho que mudar dentro de mim, para depois eu fazer pelo outro. Então, primeiro eu tenho que me amar, eu tenho que me acolher, eu tenho que me conhecer. Depois disso tudo, eu vou dar tudo que eu tenho de melhor para o outro. Mas eu vou dar o que eu tenho de melhor para o outro, respeitando os meus limites, né? Respeitando coisa que a gente não faz. Respeitando a minha família, né? Respeitando a minha condição social. Mas não. Tem muito espírita que passa por cima disso da própria vida para poder se doar para o outro. Tem seu mérito? Tem. Mas a gente não pode esquecer o nosso próprio processo evolutivo, porque assim, eu não vim aqui para caminhar, né, a trilha do Messias, do Silvio, do Newton, da Sombra. Agora acertou. Eu vim aqui para trilhar o meu próprio caminho. Ninguém pode andar com os meus pés e ninguém pode andar por mim, só eu posso. Ou seja, a tua maior missão também através de online também? Sim, a gente trabalha com terapia regressiva online. Isso é uma coisa bem interessante. Quando que eu comecei a trabalhar com a terapia regressiva online? Na pandemia. O Lemela já trabalhava, e aí ele dizia assim pra mim, vai, atende, não sei o que, me dava uma... E eu dizia, tá doido, você é louco, não vai fazer regressão online e tal. E a gente ficava brincando, né? Só que na pandemia, o que é que aconteceu? Eu tava com um caso gravíssimo de síndrome do pânico, fechou tudo, o consultório fechou, um ano fechado. Eu arrastei o processo terapêutico até onde deu. Quando eu achei que não ia mais passar dali, eu falei para o paciente, olha, é o seguinte, eu acho que trabalhar só com as sessões de apoio, né, sessões terapêuticas de psicanálise, sua melhora vai ser até aqui. Se você quiser aprofundar essa melhora, na minha opinião, só com a regressão de memória. Aí eu falei para ele, eu nunca fiz regressão de memória online. Mas como a gente não tem previsão de reabrir o consultório, se você topar, a gente faz online. E vai ser um experimento para mim e para você. Ele falou assim, eu topo. E aí fizemos e foi um sucesso. A regressão, o resultado da regressão. E aí eu fiz outra e fui me animando, fui fazendo com os outros pacientes. E aí eu, como terapeuta, porque é um aprendizado sempre, né? Eu, como terapeuta, descobri que, assim, o processo de regressão de memória online é exatamente o mesmo do presencial. Por quê? Presencialmente, você não toca no paciente. Quando algo que aconteceu no passado interfere no seu presente. Uma ferida ainda aberta. Isso. Se algo que aconteceu no seu passado interfere no seu presente, segundo os espíritos respondendo a Kardec, isso não passou, isso faz parte do seu presente. Então, a gente, quando faz terapia regressiva, a gente não, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não faz regressão de memória para curar o passado. A gente faz regressão de memória para curar o presente. Aí você vai dizer, ok, peraí, agora eu confundi tudo. E por que então que a gente volta no passado? Porque às vezes a raiz do problema presente está no passado. Então, a gente volta naquele passado para ressignificar aquela memória, e aí didaticamente explicando o que é ressignificar a memória. Aí eu já tenho que entrar um pouco na neurociência, né? Porque todas as memórias que a gente tem são formadas através de sinapses cerebrais. Então, assim, existe uma carga de adrenalina, bem resumidamente, tá? Que percorre todo o corpo, finaliza com as sinapses cerebrais que formam a memória. Esse, assim, muito resumidamente, os neurologistas que me perdoem, mas é assim o processo final da formação de uma memória. O que significa ressignificar a memória? Significa a gente criar uma memória igual àquela que já existe, no entanto, uma memória sem sofrimento.
Porque o que que acontece? O cérebro, ele é muito inteligente. Quando você tem duas memórias, uma que traz sofrimento e uma que não traz, o cérebro fica com a memória que não traz sofrimento. Vou dar um exemplo de como isso acontece na prática. Tá? Lá vem. A terapia regressiva, a Ana Luz está perguntando, a terapia regressiva ajuda a tratar os medos? Por exemplo, viajar de avião, de insetos, etc. Com certeza. De entrar em aparelho de Com certeza. Como eu, por exemplo. Elevador tranquilo. Tem gente que tem medo. Se falar em aparelho de não, eu fico numa boa. Nossa, cara. eu já começo a sofrer por antecedência. A minha ansiedade vai no teto. Nossa. Eu até durmo também. Entrar naquele tubo. A Suzana também dorme. Eu não consigo. Eu também durmo. Eu não tô nem aí. Sim, trata fobias, trata medos, transtorno de ansiedade, depressão, problemas de relacionamento, até assim, eu tenho, sabe uma queixa muito frequente que eu recebo no consultório? É interessante essa queixa. O paciente chega lá e fala, eu sinto uma saudade que eu não sei do que, ou um vazio permanente, ou eu não tenho um propósito de vida, falta alguma coisa na minha vida, ou eu não tenho um propósito de vida, ou então assim, eu percebo que a minha vida não prospera, eu estou sempre estacionado. Essas são questões muito recorrentes no consultório, que a gente trata com a terapia regressiva e o paciente passa a avançar nesse processo, né? Olha, vamos fazer uma terapia agora, aqui. Eu tenho uma tristeza muito grande, eu quero saber se existe cura para isso. Até hoje eu não aceito que o Palmeiras não tem Mundial. Isso. Milagre ela não faz não, Dá cara. para fazer uma terapia para a pessoa. Se gostou ou se interessou, assista aos episódios completos no nosso canal do YouTube. Acesse nosso canal, inscreva-se, curta, compartilhe e ajude nosso canal a crescer divulgando a doutrina dos espíritos.